Olá pessoal, a pedidos nós vamos fazer agora exercícios sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos para concursos públicos. E nós vamos então para a primeira questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos letra A, é um tratado internacional? Será que é um tratado? Será que é uma resolução da ONU? Letra B, né? Letra C, é um pacto assinado entre nações? Letra D, é uma lei redigida pela ONU? Ou letra E, é um documento que vincula os países membros da ONU? Qual dessas 5 está correta? Resposta certa, letra B, é uma resolução da ONU, como já foi falado nos vídeos anteriores. Ela não é um tratado, como já foi falado, ela tem a natureza de resolução, ela é uma recomendação das Nações Unidas. Ela não é um pacto assinado, não é lei, nem decreto, e nem documento que vincula os países. Ela não vincula, ela recomenda os países. Próxima questão, bem rápido. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu primeiro artigo, prescreve: letra A, justiça social, liberdade, trabalho. Letra B, nacionalidade, justiça e fraternidade. Letra C, liberdade, trabalho e lazer. Letra D, liberdade, igualdade, fraternidade. E letra E, justiça, nacionalidade e igualdade. Qual dessas questões, qual dessas opções é a correta? Resposta correta, letra D, liberdade, igualdade, fraternidade. Nós vamos voltar lá no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos ver: todos os seres humanos nascem livres, liberdade, e iguais, igualdade, em dignidade e direitos, são dotados em razão de consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa questão já foi utilizada em vários concursos públicos. Vamos para a próxima questão. Ficou um pouco pequena a letra, mas é porque há questões que são assim mesmo imensas, são cansativas na leitura, Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância destes direitos e liberdades, e que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, pode-se afirmar que... Vamos para as opções. Letra A. A Declaração dos Direitos Humanos é um documento básico das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Letra B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada um acordo, pois este termo é usado geralmente para caracterizar negociações bilaterais de natureza política, econômica, comercial, cultural, científica e técnica. Acordos podem ser firmados entre países ou entre um país e uma organização internacional. Letra C. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada um tratado, já que tratados são atos bilaterais ou multilaterais aos quais se deseja atribuir especial relevância política. Letra D. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma convenção, pois essa palavra costuma ser empregada para designar atos multilaterais oriundos de conferências internacionais que abordem assunto de interesse geral. E letra E, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um protocolo e se designa a acordos menos formais que os tratados. O termo é utilizado ainda para designar a ata final de uma conferência internacional. Qual dessas opções, quais dessas assertivas está correta? Resposta correta é a letra A. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento básico das Nações Unidas. Foi assinada em 1948. Nela são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem.
Por que as outras não estão corretas, né? Porque ela não é considerada um acordo, como está aqui na letra B, ela não é um acordo, ela é uma recomendação. Ela não é considerada também um tratado, ela não é um tratado, ela não é uma convenção e também ela não é um protocolo. Então isso faz com que essa questão seja errada, essas situações, e muito menos um acordo, né? Não é um acordo. Ela é um documento básico, assinado em 1948, tem a natureza de resolução e não vincula, não obriga, é uma recomendação aos países em geral. Próxima questão, também questões grandes, né? A Assembleia Geral proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob a sua jurisdição, assim conforme proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano. Agora vem as opções. Você deve prestar atenção que as questões CESP geralmente têm enunciados grandes, questões assim cansativas mesmo, né? E aqui nós temos as opções. Letra A. Tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, com algumas restrições. Então todo ser humano tem essa capacidade. Letra B. Todo ser humano poderá fazer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Letra C. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade, podendo essa ser restringida, e a segurança pessoal a critério da administração pública, através da Polícia Militar, Civil e Federal. Letra D. Tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, salvo nos casos previstos em lei específica. E letra E. Tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Qual dessas assertiva é a resposta correta? Letra E. Todo ser humano tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais e que sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Nós temos no Brasil os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção, entre outros. Por que as acima estão erradas, né? As questões acima. Letra A. Tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, riqueza e nascimento, com algumas restrições. Isso não está prescrito. Não há restrições nos direitos. Letra B. Poderá fazer distinção fundada na condição política, jurídica, internacional. Já está errada, né? A Declaração Universal não diz que não pode haver distinção. Letra C. Letra C. Tem direito à vida, à liberdade, podendo esta ser restringida, e a segurança pessoal a critério da administração pública através da Polícia Militar, Civil e Federal.
A segurança pessoal não está a critério da administração pública. Todos têm direito à segurança pessoal, não é um critério. Nós sabemos que o ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade, e a vida pode ser suspensa em caso de guerra declarada, a liberdade pode também, em caso de violação, é uma pena prevista, né? Mas a segurança pessoal não está a critério da administração pública. Nem cita lá a Polícia Civil, Militar ou Federal, não está previsto isso na declaração. Letra D, tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei, salvo nos casos previstos em lei. Não tem esses casos. Essa não é uma norma de eficácia contida, né? Não pode haver uma lei que venha a restringir o reconhecimento de qualquer pessoa como pessoa, qualquer ser humano como pessoa. Um índio e todos têm em todos os lugares o direito de ser reconhecido como pessoa. Próxima questão, então. A Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza em seu artigo 13 que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro e fora das fronteiras de cada estado, e que todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Quanto ao asilo político, a questão está perguntando sobre asilo político, hein? Quanto ao asilo político previsto nessa declaração, é correto afirmar que, letra A, deverá promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Realmente, a declaração fala sobre isso, mas isso não está contido no asilo político. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Será que é essa? Vamos ver letra C. Este direito poderá ser invocado mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E letra D, rege-se pelo princípio da autodeterminação dos povos. Qual que é a resposta correta? Letra B. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. A A está errada, né? Como já foi falado, porque está previsto isso na declaração, mas não tem nada a ver com os direitos políticos. A letra C, este direito poderá ser invocado mesmo em caso de perseguição? Não pode. Em caso de perseguição legítima, ele não terá o direito de procurar asilo em outros países. Como foi falado, alguém viola um direito humano, alguém comete um crime, um homicídio, por exemplo, e por causa ou um crime de tortura, qualquer outro, por causa desses crimes, tenta procurar asilo em outros países. Não pode. E rege pelo princípio da autodeterminação dos povos. O direito político não tem nada a ver quanto ao asilo político, não tem nada a ver com a autodeterminação dos povos, que também está prevista na declaração, mas não se refere ao asilo político, então devemos prestar atenção ao enunciado. Próxima questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, um marco, pessoal, questão de concurso público, deve-se prestar atenção a esses detalhes. O marco da proteção internacional dos direitos humanos foi afirmado que o marco da proteção, o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações. Será que este que é o marco da Declaração da Proteção dos Direitos Humanos? Letra B. O Fundo Monetário Internacional não deve conceder empréstimos para os países que usem mão de obra infantil. Será que este é o marco? Letra C. Liberdade, igualdade e fraternidade são os 3 princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos. Letra D. As sanções econômicas deverão ser aplicadas pela ONU às nações que não adotarem as recomendas
da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra E. Deverá ocorrer intervenção humanitária pela ONU caso as nações não adotem as recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, qual que é a resposta correta? Letra C. O marco, pessoal, o marco da proteção foi afirmado que a liberdade, igualdade e fraternidade são os três princípios, né, irrevogáveis, os três princípios principais, fundamentais em matéria de direitos humanos, né? É lógico que defende os direitos humanos, é lógico que defende o trabalho infantil, é lógico que os direitos humanos também defende os direitos econômicos, e também aí a letra D, na intervenção humanitária, isso já é mais em caso de direito humanitário, que é referente a guerras. Então, resposta correta, letra C, liberdade, igualdade e fraternidade, como um marco da proteção internacional dos direitos humanos. Mais uma questão. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Certo ou errado? Questão tipo CESP, né? Uma questão desse tamanho, a pessoa fica tendente a procurar os erros, né? Mas a resposta correta é: está correto. Então é necessário ler e reler bastante a declaração, né? Porque esse finalzinho aqui, ou qualquer outra condição, dá a impressão que é uma pegadinha e que está tornando a questão errada. Não, mas está correto. É dessa maneira que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Eu até falei no vídeo que isso é exemplificativo: origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Próxima questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prescreve exceto. Então nós estamos procurando a assertiva errada, né? Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Será que é essa? Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Ninguém arbitrariamente, não sei. Letra terceira. Homens e mulheres de qualquer idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e a sua dissolução. 4. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. Qual dessa questão está errada? Resposta 3. Homens e mulheres de qualquer idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio, etc. O que está errado nessa questão? Qualquer idade. Pegadinha boa de concurso. Quando a gente lê, está ansioso, a gente deixa passar esses detalhes. Homens e mulheres, né, de maior idade. Então, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, esses sim podem contrair matrimônio e fundar uma família, e não de qualquer idade, como estava na questão. Então, resposta correta é a número 3. Pessoal, chegamos ao final deste simulado, espero que você aproveite, aguarde vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado e valeu!